Oi, povo! Esse é o F5, podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e uma oportunidade maravilhosa para a gente conversar com os amigos, com as pessoas que nós admiramos. Eu sou a Tice, estou muito bem acompanhada hoje para a gente bater um papo muito bacana, como sempre. E eu queria pedir que as pessoas que estão nessa bancada falem, se apresentem para a galera que está nos ouvindo. Olá, pessoal, aqui é Débora, é um prazer estar com vocês. E vamos trabalhar, né? Afinal, a gente nasceu bonito, não rico, né? Eu gostei da frase Boa. aí, viu? A gente, eu me senti incluído, então é isso aí. Os ouvintes. Nós e os ouvintes. Ah, tá. Então, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Makel, muito bom estar com vocês novamente. Enfim, não é porque a gente trabalha que a gente tem dinheiro, né? Eu sou o maior exemplo disso. Tô aqui, dinheiro nos falta, trabalho não, vamos que vamos. Nem beleza, não é? Que é isso? Bom, gente, meu nome é Ariane e eu tenho um só emprego, mas às vezes eu penso que tenho 3. E vale por 3, né? Pesado. Oi, pessoal. Eu me chamo Marcel, Rodrigo Marcel, e queria primeiro agradecer o convite para estar aqui e dizer para vocês que não é porque a gente trabalha que a gente não se diverte também, tá? Olha, Muito boa. Isso Pois é verdade, viu? E Marcel, se Marcel se diverte no trabalho, então Marcel se diverte Olha muito. só. A gente costuma dizer que a gente tá chamando os especialistas para cada tempo, mas sabe? Então, Obrigadão. Marcel é especialista em trabalho. Muito bom, Marcel. Bom ter você com a gente. muito bom mesmo. Você já percebeu que a gente vai falar sobre trabalho, né? Trabalho, meu povo. Bênção ou maldição? Vamos conversar, bater um papo aí sobre isso hoje. Mas depois dessa musiquinha aí. Então, gente, como vocês viram, essa bancada animada, maravilhosa que está com a gente hoje, falando sobre trabalho, beleza, dinheiro, falta dele, diversão, muitos empregos. E a gente sabe que o trabalho é uma coisa que faz parte da vida humana, né? Uma atividade que faz parte da vida humana. E quando a gente vai para a Bíblia e pensa sobre o trabalho, a gente vai lá bem para o início mesmo da Bíblia. Em Gênesis 3, Deus está lá batendo um papo com Adão e Eva sobre as consequências da desobediência, né? Então volta lá no Gênesis, vai ler aquela historinha lá, né? A Eva, a serpente e Adão e tudo aquilo que aconteceu lá para você entender direitinho. E aí, nesses versos, a partir, eu acho, mais ou menos do verso 19 de Gênesis 3, Deus declara o seguinte, abre aspas, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, fecha aspas. O que, de fato, Deus fez foi uma declaração muito forte em relação ao trabalho. Mas será que o trabalho é um castigo? Será que é só essa parte que Deus está relacionando ao trabalho? Porque quando a gente pensa nisso, né, gente? Eu acho que vocês que estão aqui da bancada devem lembrar. Quando a gente pensa nisso, a gente é ensinado, pelo menos quando a gente não está no início assim, da vida aprendendo sobre a Bíblia, a gente entende, pelo menos eu fui ensinada meio assim, que o trabalho foi tipo uma maldição que Deus colocou para o homem. É isso mesmo que Gênesis apresenta? É um castigo da parte de Deus o trabalho, meu povo? Olha, eu acho que não é bem por aí não, tá? Está parecendo com discurso de preguiçoso, mas É verdade, viu? Olha, se o mesmo Deus que falou isso
foi o Deus que deu funções ao próprio Adão antes mesmo, né, do pecado acontecer. Então, eu não consigo ver dessa forma, né? Deus deu funções a Adão, né, de nomear os animais, Adão e Eva, né, de administrar o Éden e tal. Então, naquela logística, naquela lógica, aquilo era um serviço, né? Aquilo era um trabalho que Deus estava dando a cada um. E se a gente pensar na própria natureza, o encaixe, a função de cada elemento que a constitui, mostra ali vários exemplos de uma rede de trabalho bem construída, né? Pelo menos eu acredito nisso. Eu estava pesquisando aqui um pouquinho antes da gente começar, né? E eu estava vendo aqui que essa ideia de trabalho como uma necessidade, eu trabalho porque eu preciso. Essa é uma ideia muito antiga, que remete à cultura grega, né? Aquele período helenístico que tinha uma cosmovisão de trabalho muito pessimista, né? Um trabalho como uma necessidade por causa de uma condição de pobreza ou de escravidão. Então, realmente, acho que a nossa cultura herda isso e é passada, né, de geração em geração ao longo do tempo. A gente meio que internalizou isso, sim. Porque a gente cansa. Tanto é que a gente trabalha sonhando com a aposentadoria, minha gente. A gente fica sonhando com o dia que a gente vai se aposentar e vai ficar de boa na lagoa, entendeu? Batendo no peito, dizendo que é aposentado, né? Então, é muito cultural, porém, eu não concordo e não vejo que a Bíblia dê algum tipo de apoio a isso. Se você for ver, por exemplo, Gênesis 2, 4 e 5, você abrir sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, versos 4 e 5, você vai ver que Deus, ele lá, né, forma o homem, cria tudo no princípio, no início de tudo. E aí ele diz assim, vou ler aqui rapidinho para vocês. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia o homem para lavrar o solo. Ou seja, existia uma necessidade de um trabalhador e Deus dá essa responsabilidade para o homem, né? O trabalho é uma bênção e sempre foi. Tanto é que, por exemplo, se eu perguntasse para qualquer mãe ou pai se o filho dele, né, os filhos são bênção ou maldição, todo mundo vai dizer que os filhos são bênção, mas a gente teve ali Deus, ao mesmo tempo que ele coloca sobre Adão o peso, né, do trabalho, né, que ele teria, e as pessoas entendem como maldição, Eva também teve um peso de ter filhos com dores, né? O seu parto, haveria dores no parto. Então, não é porque Eva teria dores no parto que os filhos seriam uma maldição. Muito pelo contrário, os filhos continuavam sendo bênção. Eram bênção antes e continuariam sendo bênção. A mesma coisa é o trabalho em relação a Adão. O trabalho era uma bênção, estava nos planos de Deus antes do homem, né? Fazia parte do plano divino. Antes do pecado existia trabalho, depois do pecado o trabalho continuaria, né? Então, assim, trabalho foi, e sempre será uma bênção, até porque continuaremos trabalhando no céu, né? Marcos, você falou uma coisa agora que me remeteu já a outra cultura, né? Você falou sobre essa coisa do trabalho atrelada à escravidão e essa coisa de você ter que trabalhar, né? E que trabalhar ser algo ruim e tal. E eu acho que hoje nós temos caminhado para o outro extremo, que a gente tem ficado em dois extremos. O primeiro era esse, né? Do trabalho como uma maldição, como algo muito ruim, como algo obrigatório. E, por outro lado, agora a gente tem uma hipervalorização do trabalho, aquele trabalhador compulsivo, né, que a gente chama, tem um termo famoso chamado workaholic, né, que é aquela galera que trabalha compulsivamente e que não consegue viver sem produzir o tempo inteiro, né, e não para. Então, assim, Deus nos deu uma bênção
né, que era de poder, acho que está lá em Gênesis 2:15, que ele dá, né, dá o jardim para o homem cultivar, e aí a gente transforma ou numa maldição, a partir do momento em que a gente vê como algo negativo, ou numa maldição, quando a gente transforma isso na única razão para a nossa vida. Acho que a gente caminha por esses dois extremos e talvez seja por isso que seja que a gente não sabe se posicionar diante disso e que a gente olhe para a Bíblia e veja isso como algo negativo. Então, que vocês estão falando sobre a bênção, a maldição, o trabalho ser uma bênção ou uma maldição. Originalmente, a intenção de Deus era uma bênção, né? A gente sabe que, imagina o mundo feito com pessoas à toa, como é que não seria, né? Todo mundo à toa o tempo todo. Mas também tem uma outra coisa importante, até estava lendo um livro do autor Timothy Keller sobre como integrar fé e trabalho. E ele cita um autor chamado Robert Bellar, no livro Hábitos do Coração. E o texto que fala, né, fala para retomar aí uma diferença específica com relação ao trabalho, né? Uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado, um retorno à noção de trabalho sobre uma ótica que o veja como contribuição para o bem comum e não meramente como um meio para o progresso individual. É algo que ele coloca aqui como trabalho, esse termo vocação, né? Normalmente a gente ouve a pessoa perguntando, qual é a sua vocação? Ah, minha vocação é ser professora. Ah, minha vocação é ser policial. Minha vocação, né? E aí a gente vai descrevendo aí as vocações como se a vocação fosse aquela aptidão para determinada profissão. E, na verdade, quando você vai para a palavra vocação, ele vem do termo latino vocare, né, que quer dizer chamar. Então, o autor do livro, o Timothy Keller, ele fala que o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Então, essa aqui já me chama muita atenção, esse texto, porque é justamente a diferença entre o trabalho ser uma bênção ou uma maldição. Ele pode ser uma bênção na nossa vida, mas também pode ser uma maldição, como bem que Ciara colocou, né? Se você toma aquilo como está sugando todas as suas forças, suas energias, e você não tem tempo para viver, então ele já deixou de ser uma bênção e passou a ser uma maldição. Mas também tem uma relação com o propósito e a finalidade daquilo que a gente faz, né? O que está nos motivando e quais são, de fato, as nossas intenções ao longo disso tudo, né? Então, você falou bênção, maldição, o que é que fica no meio? Aí eu jogo a pergunta para vocês. Eu já ouvi várias pessoas, momento polêmico, eu já ouvi várias pessoas na igreja dizendo que não ia trabalhar, não ia estudar, não ia se formar, não ia fazer nada, não, ia só esperar Jesus voltar, porque Jesus vai voltar mesmo, então não vai fazer nada, não. Gente, diante dessas declarações, eu não sei quem já ouviu aqui. Alguém já ouviu? Eu já ouvi várias vezes isso. Alguém aqui já ouviu? Eu ouvi uma vez. Pois é, então, diante disso, minha pergunta é... 2 vezes. Estou começando a lembrar aqui. Olha aí, não é meio assustador, Marcelo? Eu senti isso. Já ouvi também, várias vezes. Tá? Vamos abdicar de estudar, vamos abdicar, né, e só aguardar a volta de Cristo, né? E sei lá, será que é isso mesmo? Então, a pergunta é essa, gente. Será que é isso mesmo? O trabalho usado de uma forma completamente equivocada pelos cristãos? Olha a forma que a gente vê, eu já vi muitas vezes isso. É bem equivocado. Tanto é que Paulo, né, ainda vai falar lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, diz: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Suave, né? A fala de Paulo, mas é um alerta aí para nós, né? Não, e ele continua, né?
Ele continua, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem e comam o seu próprio pão. Hoje em dia a gente traduziria assim, vá arrumar uma lavagem de roupa. Vai arrumar a lavagem de roupa. É isso mesmo. É aquela coisa que eu costumo pensar bem assim. Às vezes, um exemplo doméstico, por exemplo, uma faca, ela pode me servir para cortar o pão, como também pode servir para que eu, como arma branca, né, para que eu possa ferir uma pessoa, né? Então, o que a gente faz, as escolhas que a gente faz em relação àquilo que nos é ofertado, influenciam diretamente na maneira como a gente enxerga aquilo. Então, como é que eu lido com a figura do trabalho, né? Às vezes, quando a gente pensa no trabalho exclusivamente para satisfação das nossas necessidades pessoais, nosso ego, né? Tem muita gente que no mundo, né, de uma forma geral, vive uma competitividade, né, de querer ser melhor do que o outro, do que querer possuir mais coisas do que outro. E quando a gente vai buscar, né, de fato, a mesma oferta de trabalho, né, que Deus coloca para a gente, ele faz com que o trabalho seja uma outra vertente, seja o do serviço para outra pessoa, tá? Tem um livro, né, o Evangelho em Roupa de Trabalho, tá? E aí, nesse livro, né, ele retrata bem isso, que a figura do trabalho na verdade, pode ser apresentada, na verdade, como uma atitude de solidariedade para com o outro. Eu posso, na minha função, no meu trabalho, seja lá qual for, né, usar as vestes do Evangelho, usar as vestes de Cristo e transmitir a mensagem para pessoas que, de outra forma, talvez não ouvissem aquilo, né? Eu penso que uma pessoa que tem essas ideias e defende esse tipo de coisa, ela não tem nenhuma base bíblica para defender isso. Nenhuma, muito pelo contrário. Um bom estudante da Bíblia, ele vai perceber que o trabalho é algo que fez e faz parte do plano de Deus e fará parte dos planos de Deus numa terra renovada. O trabalho foi, como eu falei lá no começo, né, foi, e continuará sendo uma bênção. Existem inúmeros textos falando sobre a bênção do trabalho, incentivo ao trabalho. Nós servimos a um Cristo que trabalhou durante muitos anos como carpinteiro e ele mesmo disse, Cristo, que o pai dele trabalha até hoje, envolvido na nossa salvação diariamente. Imagina só se Deus folgasse, né? Se Deus tirasse um dia de folga, o que seria de nós? Então, de fato, trabalho na Bíblia, existe muito incentivo ao trabalho na Bíblia, ao contrário do que muitos querem argumentar. Infelizmente, se você for olhar o perfil dessas pessoas, são pessoas que gostam de se escorar, de serem apoiadas, sustentadas, né? Porque existe, infelizmente, esse tipo de pessoas, né, que se dizem cristãs e vestem uma roupa de cristãs, mas no final das contas negam a prática da fé, e a prática da fé nos recomenda trabalhar. Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi ninguém falar que ia deixar de trabalhar porque está esperando. Estou chocada com essa informação, inclusive, aqui. Nunca ouvi isso, gente. É porque você se relaciona com as melhores pessoas, Débora. Você tem bons relacionamentos. Não, sério, eu estou chocada aqui. Até levantei a mão, deu que não susto aqui. Não, sério, de verdade, nunca ouvi falar, mas eu acho que o perigo é quando a gente transforma o trabalho em um fim e não em um meio, né? Eu acho que o resumo de tudo isso que o pessoal estava falando aí, como o Marco disse, a pessoa que fala, assim, essa questão de esperar Jesus voltar e não fazer nada aqui, realmente não tem a mínima base bíblica, né? Porque a gente entende, e isso é uma coisa assim que foi estudada, já é estudada há muito tempo, né? Assim, eu acho que talvez isso tenha muito a ver com
essa origem, né, que Michael falou, aí a questão da Grécia, mas a gente aqui é muito forte no Brasil, a questão da nossa colonização, né, que foi por Portugal, a questão da nobreza, achar que o trabalho era algo para pessoas de baixa, né, de baixo intelecto, pessoas que trabalham não eram pessoas tão, assim, dignas. A gente tem um autor que fala muito sobre isso, essa questão da Max Weber, né, que já estou entrando no teu campo, Ciara. É a ética protestante do espírito do capitalismo. Quem nunca, né? Você falou, na verdade, eu não lembrei. Eu não lembrei nem de um sociólogo, eu lembrei de um historiador, Raízes do Brasil, que fala quem foram os tipos de colonizadores do país, né? Que eram pessoas extremamente problemáticas, que vinham de outros países, pessoas que tinham dívidas, pessoas que não trabalhavam. Então, tem uma história do Brasil aí por trás. Isso, tá vendo? Eu entrei na tua área, você entrou na minha e deu tudo certo. Misturou aí, deu certo, né? Mas a nossa religião, acho isso muito interessante, quem é mais para o ramo protestante, né, tem essa vertente, assim, o gosto pelo estudo, o gosto pelo trabalho, e a gente consegue visualizar isso na Bíblia, né? Que a Bíblia, ela realmente, como vocês estavam todos comentando aí, desde o início, a primeira coisa, uma das primeiras atribuições que Deus deu foi trabalho, né? A Adão e Eva disse, olha, cuidem, guardem, cultivem, né? Então, tem a ver com essa questão do trabalho. Claro que muitas vezes é cansativo. Hoje a gente está aqui gravando, eu estou bem cansada, mas apesar de tudo isso, a gente sabe que quando a gente utiliza bem o trabalho como um púlpito semanal, né, então as coisas ficam bem melhores. A gente consegue entender o verdadeiro propósito de Deus para isso, né? Eu não ia colocar a gente aqui só para largar a mão da gente e dizer, agora trabalhe. Não era o propósito de Deus, né? Então ele tinha uma bênção para nos dar através do trabalho, e ele queria que fôssemos bênçãos no trabalho, né? Eu acho que isso precisa ser frisado, né? Isso, boa, Débora. É importante demais a gente entender isso, assim, a cosmovisão bíblica, a visão bíblica do trabalho é que o trabalho é parte do ser humano. O ser humano foi criado para o trabalho, Gênesis 2, 4 e 5. Então, o trabalho é parte do que eu sou, do que nós somos, entende? Então, o trabalho é uma bênção. Claro, o pecado deturpou, como deturpa tudo. Deturpou o sexo, deturpou o casamento, deturpou o sábado, todas as coisas criação de Deus lá no Éden. E o trabalho, infelizmente, é mais uma dessas coisas que foram maculadas pelo pecado. Então, pois é, né? A gente está falando sobre o trabalho, de ser maldição, de ser uma bênção, e a gente já entendeu que é um presente, que é muito bom poder trabalhar, que é um plano de Deus para a nossa vida, que se você entendeu de outra forma, você precisa reler alguns textos bíblicos para poder entender melhor. Inclusive, nós temos muitos personagens bíblicos que trabalhavam, exemplos de pessoas, né? Nós temos Paulo, que construía tendas, tinha Pedro, que era pescador, o próprio Jesus, né, que era carpinteiro, e todas essas todas essas pessoas e muitas outras usavam suas atividades profissionais com sabedoria para ajudar os outros, para servir ou para abençoar a sua vida, a vida da sua família, né? Então, assim, dessa perspectiva divina do trabalho, que a gente já entendeu que é um presente de Deus e não uma maldição, como é que o nosso trabalho pode ser uma bênção na vida das outras pessoas? Que aí a gente volta para essa coisa que já foi falada aqui, né? Que é de você não trabalhar para você, para o seu ego, né? A Ariane falou isso, Marcelo também, Marco também. Então, como o trabalho, como fazer com que o trabalho seja uma bênção para a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Eu acho que quando a gente parte da ideia correta, né, do propósito divino, para o que seria o trabalho, que seria abençoar outros, fazer com que seja administrado, né, se eu pegar desde a origem do Éden, seja administrado um mundo em que nós vivemos,
eu acho que isso muda um pouquinho, né, do peso e da responsabilidade que o trabalho traz sobre nós, né? Um exemplo, eu vou falar do que eu conheço, do que eu entendo, né? Que é o trabalho como professor, o trabalho como profissional de saúde, né? À medida que a gente, apesar das dificuldades e das rotinas às vezes cansativas, em que a gente enxerga o propósito naquilo que a gente está fazendo, eu acho que um propósito divino naquilo que a gente está fazendo, eu acho que muda completamente a nossa sensação para as coisas que a gente tá realizando, sabe? Eu falo até mesmo por experiência. Tinha momentos, e eu usei até a frasezinha lá no início, né, que o trabalho não precisa ser chato, ele pode ser, de fato, né, um momento descontraído, divertido, relaxante. Por que que eu digo isso? Porque, às vezes, naquilo que a gente tá fazendo, se a gente está focado no propósito ou no objetivo, né, que Deus tem naquela função para nós, isso deixa de ter peso, sabe? Eu senti por várias vezes, né, que ah, nas funções que eu tinha a responsabilidade, pareciam, quando todo mundo achava ali que, nossa, que coisa difícil, parecia tão leve, tão suave, mas porque na minha visão, né, aquilo tinha um objetivo final, que era ajudar pessoas, que era fazer com que pessoas crescessem, se desenvolvessem, né? E a resposta que a gente tem dessa sensação, né, eu acho, né, que faz com que alivie essa sobrecarga, né, que a gente sente. Essa questão que Marcel acabou de colocar, né, sobre o trabalho ser algo leve, ser agradável, né? Inclusive, muitas empresas têm pensado alternativas, como a própria gamificação, né? Que é a inclusão de elementos de jogos dentro de processos de trabalho para tornar o trabalho mais prazeroso, né? E é algo que realmente é importante, mas tem muito mais que isso, não é, Tícia? Eu queria fazer uma pergunta para o Marcel sobre. A gente sabe que você é um professor muito querido. A gente vê que você é é, muito cuidado pelos seus alunos, assim, quem vê suas redes sociais e tal. E também comentários de pessoas que já foram seus alunos. Isso é muito bom. Eu acho que é um exemplo muito bom, um testemunho maravilhoso. Mas, assim, como a gente está falando de trabalho, o trabalho ser uma bênção para as pessoas, como é que você se sente nesse seu trabalho de professor, sabendo que abençoa a vida das pessoas? E como é isso para você? O que que você traz para você dessa bênção compartilhada? Eita! Olha só. Emocionado, emocionou agora. Foi forte aí, filho. Na verdade, gente, até assim assim, eu comecei a ser professor, eu já trabalhava como fisioterapeuta e tal, né? E eu comecei a receber tantos feedbacks, né? Tantas respostas positivas daquilo que eu desempenhava, do que eu fazia, né? Na verdade, eu não entendia muito bem, sabe? Porque eu só estava sendo eu, na minha cabeça, né? E quando em que sentido eu tô dizendo que eu estava sendo eu? Porque às vezes a gente entra no nosso emprego, na nossa função, parece que a gente fecha uma armadura e tem que se tornar uma outra pessoa. Então a gente começa a ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na igreja assim, na maioria das vezes eu não conseguia trocar de roupa, vamos dizer assim, eu não conseguia vestir a armadura. O que eu era num lugar, eu era no outro também. Então, acho que a partir disso, né, esses feedbacks começaram a acontecer. E do início, na verdade, eu nem entendia muito, né,
por que que as pessoas gostavam tanto, por que que eu recebia tanto carinho, tantas coisas assim, né? Hoje eu entendo que hoje eu tenho essa visão, né? Pelo menos eu acredito, eu acho, né? Que eu enxergava o trabalho, o que eu fazia, não para que eu ganhasse dinheiro no final do mês, né? Mas eu sentia prazer pelo que eu fazia. Eu sentia prazer em fazer com que as pessoas melhorassem das suas dores. Eu sentia prazer de ver as pessoas aprendendo. Então, eu tenho a perspectiva de que Deus tem esse propósito para que a gente tenha na nossa função, quer seja como policial, quer seja como professora, né, como médico, enfim, como faxineiro, né, não importa a função que a gente exerce, mas quando a gente começa a entender, né, e ter uma visão de propósito, além daquilo que a gente recebe de dinheiro, e mais pelo prazer e satisfação que a gente tem e que isso gera nos outros, eu acho que isso é que faz a diferença. Tem muita gente, eu escuto muitos colegas falando, né, tudo aquilo como um grande fardo, às vezes eu realmente não consigo, né, entender, né, por que que isso, por que essa visão é tão difícil, né, de se viver e de se ter. Então, eu acho assim, ah, eu acho que para mim é exatamente essa questão, né? De a gente não precisar usar capas, não precisar trocar de roupas. Como eu falei antes, tem um livro do Naps Press, né? Que é bem interessante, eu não lembro agora do autor, eu até tenho ele, né? Que é o Evangelho em Roupa de Trabalho. Eu acho que a gente estava num retiro espiritual, né? E eu não sei se foi Markel, né? Ou se foi Ariano, mas eu sei que pegou o meu livro, eu acho que ele leu todinho nos dias do retiro, né? E Não, se fui eu com hum. certeza lasquei o joelho e você cuidou do meu joelho. Confesse agora. Confesso O agora. livro deve ter sido Ariano. Eu lasquei o joelho, porque eu sou especialista nisso Uhum. e deve ter sido isso, com certeza. Hoje eu... Então, assim, eu acho que quando a gente entende isso, e a gente começa a aplicar isso na nossa vida, isso se torna muito bom. E talvez a gente está falando aqui, quem está ouvindo nem é profissional de saúde, nem pensa em ser professor, mas é naquilo que você executa, naquela função. Eu lembro de ter ouvido uma vez uma mensagem que eu era adolescente e, enfim, tinha uns 13 anos por aí, 14 anos. Eu nem lembro o nome desse pastor, enfim. Mas ele contava a história de um homem. Ele disse que foi visitar um político lá da cidade, uma pessoa importante, porque precisava de um ginásio para fazer um evento para a igreja. E aí, quando ele se apresentou como membro da igreja adventista, aquele homem disse: eu conheço os adventistas. Ah, e aí ele foi perguntando: você conhece a igreja adventista? E o cara disse: não. Eu conheço. Você conhece as escolas adventistas, as universidades? Ele disse: não. Conhece os hospitais? Não. Conhece a mensagem de saúde? Não, não. E o que é que você conhece dos adventistas? E ele disse: o assessor, o secretário aqui do gabinete, ele é adventista. E eu nunca vi ninguém tão trabalhador, íntegro e sincero como ele, né? Então, por causa dele, você nem precisa pedir, porque se todos os adventistas forem como ele, você tem acesso livre, né, ao que você quiser fazer. E, e isso, para mim, quando a gente pensou nessa conversa, eu lembrei dessa história, né? Como assim, a gente não precisa pensar que a gente está pregando, né, necessariamente com a Bíblia na mão ou expondo os versos diretamente. A gente está pregando muitas vezes sem saber que a gente está pregando, com os nossos atos, com a forma como a gente trabalha ou lida com as coisas, né? Eu queria fazer um adendo aqui, só a fala de Marcel, assim, para quem, não sei se já foi dito aqui, mas se não ficou claro, Marcel é fisioterapeuta, né? E professor também, mas primeiramente fisioterapeuta.
eu já fiz algumas cirurgias nos joelhos e precisei fazer fisioterapia algumas vezes. E, e assim, eu admiro demais essa profissão, assim, do toque, né? Porque o fisioterapeuta é aquela pessoa que toca o corpo de alguém e tentando aliviar a dor, né? A dor, o incômodo. Então, por vezes eu vejo, né, quando eu ia nas clínicas para fazer fisioterapia, alguém que eu nunca conheci, que eu nunca vi, chegar lá e tocar nos ombros, nas mãos, nos joelhos, né, nas costas, enfim, tocar mesmo, aliviar a dor, e o paciente cria um vínculo com o fisioterapeuta de gratidão, porque é através daquelas mãos do fisioterapeuta que traz alívio, né? Michael, Então, você falou isso, lembra Jesus, né? exato, Jesus exatamente. tocava nas pessoas. Essa visão que Marcel falou muito bem aí é que é a visão bíblica de trabalho, entende? É diferente de emprego. O fisioterapeuta ou professor, quem quer que seja, que vai ao seu local de trabalho por causa do dinheiro, então ele é infeliz, ele tá ali por causa do emprego, porque ele quer dinheiro, dinheiro move, entendeu? Mas a visão bíblica de trabalho é realização, é propósito, é significado. Desde um fisioterapeuta que toca pessoas, um médico, um professor que ensina, que forma pessoas, né? Até um profissional de limpeza, um gari que limpa, que tira o nosso lixo das ruas, entende? Então, alguém que faz isso com amor, com dedicação, com honestidade, com empenho, é alguém que vive na prática o bom exemplo do que é ser um trabalhador aos olhos de Deus. Tem um verso em 1 Coríntios 16:14. Paulo diz: façam tudo com amor. Tudo abrange todas as coisas, né? Toda a nossa vivência. E essa questão de ser nós mesmos em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, podemos ser simplesmente a mesma pessoa, não ter que ficar vestindo uma capa para cada situação, como o Marcel bem colocou aí, né? E às vezes a gente não vai conseguir disfarçar, a gente não vai ficar também interpretando um papel. Por exemplo, hoje eu dei aula, estava muito cansada, foi uma semana extremamente cansativa. E aí eu comecei no início da aula, alguns alunos perguntaram: você está triste? Você está bem? Eu digo: gente, estou cansada, mas daqui a pouco a gente termina a última aula da semana, vamos ficar bem, né? Mas é engraçado, porque as pessoas percebem como nós estamos, a gente não precisa estar vestindo aí uma máscara, né, para se comportar na igreja, diferente do trabalho, diferente de casa. Uma coisa que eu li, né, que fala exatamente sobre isso, que diz que o trabalho fiel implica, sim, em algum tipo de identificação com Jesus Cristo, de tal modo que os colegas mostrem interesse em saber mais a respeito do Senhor. É o exemplo que o Marcel falou aí do profissional, do assessor, né? Que ele só pela conduta da vida dele, ele manifestava tamanha identidade com Cristo, um caráter, né? De modo que as pessoas se interessavam para saber, né? O que é que fazia dela tão diferente. Também o próprio Martinho Lutero, né? O princípio luterano, ele diz uma coisa que me chama muita atenção, né? Que por meio do trabalho, Deus cuida, alimenta, veste, abriga, sustenta a raça humana. E, por fim, essa tradição dele, né, fala que quando nós trabalhamos, os dedos de Deus, eles são agentes do seu amor providencial aos outros, né? Então, é muito importante que, ao fazermos, façamos com amor. Não amor só pela profissão, porque eu amo ser professora. Não, porque eu amo servir, né? Porque trabalhar, antes de tudo, também é servir. E amar ver as pessoas, não apenas uma satisfação pessoal, né? Eu vou fazer isso porque desde criança eu amo tal coisa e vou, né, digamos, vou ser professora porque desde criança eu sempre quis. Não, também, claro que é importante a gente se identificar, mas principalmente pensar que o que nós fazemos é um serviço a Deus, né? Fazer aos homens como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Gente, uma aula, viu? Estamos tendo aulas hoje aqui. Olha, a gente passaria horas conversando sobre isso, viu?
Mas a gente está chegando no fim do nosso episódio de hoje e eu queria finalizar com uma pergunta. Na verdade, queria pedir que vocês, né, a nossa bancada maravilhosa, qual conselho que vocês deixariam para os jovens que querem usar a sua profissão para servir, para abençoar? Como fazer isso, né? Como fazer isso num mundo que diz que na verdade, tudo tem que ser para si, né? A gente vive num mundo muito individualista, então faz muito sentido o que a Débora e a Ariane estavam falando agora. Tudo é para mim, eu faço isso para mim. Então, é muito difícil a gente pensar que o que nós temos, ele não só pode, como ele deve ser compartilhado. Então, qual é o conselho que vocês deixariam para os jovens que estão nos ouvindo, para a galera que está nos ouvindo em geral, que querem usar essa profissão para abençoar as pessoas, que querem usar sua profissão para servir a Deus? Agora eu deixo com vocês essa fala. Uma coisa assim, bem prática, bem pontual. Eu acredito que os jovens, eles precisam fazer um teste vocacional. Eles precisam, pelo menos, ter convicção de sua vocação, de uma área que eles não, que na verdade, sim, hoje em dia existe aquela problemática entre ganhar dinheiro e ser feliz, né? Como se duas fossem coisas antagônicas, mas a grande verdade é o que é que faz o seu coração bater acelerado, né? Então, veja em que área você realmente se identifica. Se tem alguma dificuldade, eu aconselho um teste vocacional, um teste profissional, com uma profissional da área de psicologia, para você descobrir exatamente que área você é apaixonado e Deus move você para agir naquela área. E a partir disso, você poder realmente trabalhar e não apenas estar empregado, né? Você poder fazer aquilo com paixão, pensando em servir, ainda que exista um investimento manual, um investimento mental, ou até ambos, mas que isso traga satisfação e isso beneficie pessoas e isso glorifique a Deus, né? Faça crescer e expandir o reino de Deus. Então, busque a Deus em oração, faça a sua parte, e eu tenho certeza que você será realizado e, quem sabe, vai ganhar um bom dinheiro. Isso, Michael. O Provérbios fala que na multidão de conselhos a gente encontra sabedoria, né? Então, uma das coisas que eu diria, jovem, é procurar conhecer sobre as profissões. Às vezes a gente vem de uma família, eu falo por mim, né, que você não tem muitos exemplos, né, profissionais, assim, a maioria ou é comerciante, trabalha, que não demanda aí de uma escolha dentro de cursos de faculdade, essas coisas, não quer dizer que tem que fazer, mas se você está pensando em escolher um curso para fazer, seja um curso técnico, profissionalizante, qualquer que seja, é importante conhecer sobre aquilo, né? Até para evitar o desgaste de ter que fazer um longo período e depois descobrir que você não se identifica com aquilo. Antes de qualquer coisa, amor, né? Amor às pessoas, à profissão, e principalmente amor a Deus. Então, eu diria que a oração, que é essa conversa com Deus, para deixar muito claro, né, o que nossos anseios e o que Deus espera de nós, é o primeiro passo. Eu tive um processo aí na minha escolha profissional, onde eu, a princípio, pensava em fui para o ensino médio, né? Pensando nessa profissão, eu achava que tenho certeza que eu ia fazer um curso de Direito. E todo mundo dizia que eu devia fazer, que me conhecia próximo. E eu comecei a ter, assim, ter sonho, que eu trabalhava com aquilo e começava a ser perseguida. E aí foi um despertar que eu precisava orar mais para saber se era aquilo mesmo que eu deveria fazer. E, graças a Deus, eu sou muito satisfeita, primeiramente como arquiteta, né, que sou, e segundo, mais ainda do que como arquiteta, como professora, que hoje sou, né, que inicialmente como arquiteta. Então, orem,
podem ter certeza que Deus não vai ocultar o que está no coração dele para vocês. Então, jovens, orem bastante, procurem conhecer sobre aquilo que vocês estão escolhendo. E é isso que eu diria para vocês. Eu vou só complementar o que o pessoal falou, né? O pessoal está falando muito da escolha. Eu também acho que é importante você entender que se você decidiu por algo que você não se sente feliz, não tem problema recomeçar, tá certo? Não tem problema fazer de novo, se for o caso, tentar novamente, tentar uma nova área, fazer diferente. Isso não é problema. Se reinventar nunca foi, jamais será um problema. Mas eu quero que você que está ouvindo entenda que onde quer que você esteja, aqui a gente está falando de professores, né? Só marca eu me prometido aqui que é policial, né? Tem um monte de professor aqui e o nosso campo ele é muito fértil para evangelizar, porque a gente trabalha com muita gente. Mas mesmo que você não trabalhe com muita gente, mesmo que a sua profissão ela não necessariamente indique que você vá trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, enfim, você sempre pode fazer o trabalho de Deus. Você é uma pessoa que está naquele lugar e pode fazer algo para a causa de Deus. Pode ser que você ache mínimo, mas você pode fazer. Bem, o que é que eu tento dizer para vocês, galera, é o seguinte. Tem uma frase que diz que para um barco sem rumo, qualquer vento é propício, né? Se você eriça as velas, se você não levanta as velas, não sabe para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar. Então, a primeira dica é parem, pensem, sonhem, né? Imagine, converse com pessoas, pergunte a outros profissionais, conversem com pessoas daquela área, né? Busquem na internet, vocês têm a tecnologia, né, toda aí à disposição. Procure entender, saber o que cada profissão que você tem dúvida faz, tá? A gente também não vai dizer que não pense em ganhar dinheiro, né? Porque a gente tem também sonhos materiais, mas acima de tudo pensem na satisfação, né, de fazer aquela função, aquele trabalho, né? E pensando nisso, orem a Deus, peçam orientações, tá? De início eu nem queria ser professor, eu nem queria ser fisioterapeuta, mas eu acredito que Deus guiou a minha vida profissional para que eu seguisse isso, para que eu pudesse também atuar e utilizar, né, o meu instrumento de trabalho hoje para não só abençoar pessoas, mas também partilhar um pouquinho do amor de Deus para elas, né? Em alguns pacientes, em algumas situações, quando os pacientes eles não estão abertura para isso, eu mando uma mensagem ou às vezes oro com eles no consultório, oro em suas casas, quando tem oportunidade para isso. Na minha função de professor, sempre. E aí, às vezes nas aulas, ao longo do semestre, eu separo alguns momentos para falar, para, né, passar alguma mensagem, uso alguns textos, alguns versos bíblicos, enfim. Né, tenho realmente a ideia de motivar, de ajudar. Uma vez especificamente, eu senti aquela. Isso não é nada programado, tá, gente? Às vezes vem a inspiração ou vem a mensagem dizendo assim, ó, é hora de falar isso e tal, em dias específicos. Uma vez eu falei, né, tem uma mensagem e tal, né, no final da aula, que quando eu terminei a mensagem, fui para casa e tal, à noite eu recebi a mensagem da aluna, que dizia mais ou menos assim, né, professor, muito obrigado pela mensagem de hoje. Hoje eu estava decidida a cancelar minha faculdade, a separar do meu marido, e nem se entendia mais qual é o meu propósito de vida, né? E não queria mais, não estava querendo mais continuar, né, minha vida, seguir adiante. E aí ela responde
dizendo que naquela noite com a mensagem, eu nem lembro exatamente qual foi a mensagem que eu disse naquela noite, mas ela disse depois daquela mensagem, ela chorou, né, e começou a refletir e a enxergar, né, que na vida dela existiam coisas boas que precisavam, que valia a pena ela viver e ela continuar com o casamento, ela continuar com a vida dela, né, e, enfim. Situações como essas que Deus às vezes coloca a gente no momento certo, na hora certa, para passar a mensagem que é dele para os outros, né? Então, eu acho que independente daquilo que você faça, do que você, né, pense sobre a vida, ou independente do tempo que demora para que você decida, ou mesmo depois de decidido, se no coração você sentir a inspiração de Deus para que ah, siga outro projeto, tenha outra ideia, né? Sempre coloque Deus no meio das suas decisões para que Ele possa te orientar, para que Ele possa mostrar o caminho. Tenha a atitude de buscar e também a humildade de receber as orientações de Deus. Marcel, eu queria agradecer a todo mundo, né, que está hoje aqui, mas especialmente ao Marcel por aceitar o convite, por trazer essas palavras. Você nos abençoou, eu tenho certeza que vai abençoar cada pessoa que está ouvindo esse episódio hoje. E para finalizar esse momento, a gente queria pedir que você orasse conosco, que você orasse por nós, pelas pessoas que estão ouvindo, que irão ouvir, para que Deus nos oriente sempre nessa questão tão importante e crucial. Oremos então. Querido Pai, estás nos céus, obrigado, Senhor, porque Tu escolheu um caminho para cada um de nós. E nos Teus planos, nos Teus projetos, estava inserido também a ideia do trabalho, e um trabalho que pudesse ajudar pessoas a te encontrarem. Que esse seja o nosso objetivo, a nossa meta. Fazer com que a Tua mensagem chegue a um número cada vez maior de pessoas. Por isso nos dá inspiração, nos dá sabedoria. E te agradecemos por essa conversa que tivemos aqui. Que todos que estão ouvindo também possam ser abençoados e possam conhecer e entender os propósitos teus para a vida de cada um deles. Abençoa para que possamos sentir a tua presença em cada dia de trabalho, mesmo diante das dificuldades, e que possamos encontrar as bênçãos mesmo diante do cansaço, da dúvida e da insegurança que a vida nessa terra traz. Toca no nosso coração, nos oferece amor e nos ajuda a nunca trocarmos a tua eternidade, nunca trocarmos o céu que tens preparado para nós por coisas dessa terra, nem muito menos pelo trabalho e pela necessidade financeira, do emprego e de sustento. Que o teu reino celeste seja o nosso maior objetivo e um motivo para que todas as manhãs possamos levantar, acordar, nos dedicarmos e nos entregarmos inteiramente naquilo que fazemos. Abençoa-nos, fica conosco e, mais uma vez, habita em nosso coração para que possamos entender o real querer teu em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.